O voto de Jefté. O voto de Jefté talvez seja um dos textos mais polêmicos da Bíblia por causa do estilo do voto. Um voto em que o pai sacrifica a própria filha em nome de um voto que ele fez no momento de desespero. Como será que essa filha reagiu quando soube que ela seria sacrificada? E quando esse pai descobriu que o sacrifício dele era a filha, qual foi a sua reação? E mais, será que ele matou a filha? Não sei. Vamos conferir? Bem, para dar início a esse texto, nós precisamos saber quem foi Jefté. Quem era Jefté? Jefté era um homem filho de Gileade que teve filho com uma prostituta. Então, Jefté era filho de uma prostituta. Vindo Gileade ter mais filhos, então quando esses filhos cresceram, eles expulsaram Jefté do seio da família, por ser Jefté filho de uma prostituta. Então, eles consideravam Jefté impuro para eles, não poderia permanecer na família deles. Então, eles expulsaram ele para outra terra. Então, fugiu Jefté da presença dos irmãos e foi para Tobi, uma outra cidade que habitavam pessoas levianas, que adoravam outros deuses, com costumes estranhos, de costume que eles sacrificavam pessoas, umas pessoas de índoles más. Porém, Jefté, convivendo com aquelas pessoas, passou a fazer parte daquele seu ciclo de amizade. E Jefté passou a sair com aquelas pessoas, a conviver com elas. Acontece que, passado um tempo, onde os filhos de Israel pelejavam contra os filhos de Amon, não conseguindo eles lá superar e resolver a guerra, então eles foram procurar quem? Jefté. Então foram os anciões da cidade de Gileade a buscar Jefté para que eles pelejassem com eles na guerra. Então, quando Jefté se viu diante de todo aquele povo ali, implorando pela sua ajuda, primeiramente ele foi irônico. Então ele disse: por que vocês querem minha ajuda se já me expulsaram da casa do meu pai, da minha cidade? Agora vocês procuram por mim? Então os anciões disseram: sim, nós precisamos de um homem como você para liderar o nosso povo. E se você vier com a gente vai botar você como líder. Então Jefté aceitou a proposta dos anciões e foi com eles. Logo já enviou mensagens ao rei de Amon para tentar apaziguar a guerra e para tentar resolver o problema. Porém, não foi aceita as exigências, não foi aceita a petição de Jefté. E mesmo assim, o rei resolveu pelejar contra Jefté, contra os povos de Israel. Então Jefté foi para a guerra, passando pela Gileade, Manassés, por Mispa. Então ele chegou até a Amon. E ali o Espírito do Senhor já estava dentro de Jefté. E ele estava com toda aquela fúria para ganhar a guerra, mas mesmo assim estava meio complicado. Então Jefté, em meio àquele desespero, querendo vencer a guerra a qualquer jeito, a qualquer preço, ele vai e faz um voto com Deus. Capítulo 11 de Juízes, versículo 30 a 31. Ele diz: se com efeito me entregares os filhos de Amon em minhas mãos, o primeiro que sair da porta da minha casa e vier ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse lhe será do Senhor, e eu lhe oferecerei em holocausto. Assim foi Jefté a combater contra os filhos de Amon e venceu a guerra. Deus os entregou, os filhos de Amon, em suas mãos, sobremaneira que ele saiu vitorioso. Então, voltando ele para sua casa,
em Mispa, eis que lhe sai ao encontro a sua filha com adufes e danças, porque era ela filha única, não tendo ele nenhum outro filho. Então, Jefté, quando viu a filha vindo toda emocionada ao encontro do pai, ele rasgou as suas vestes e disse: "Ah, filha minha, você é o motivo da minha calamidade, porquanto fiz um voto com o Senhor e não vou voltar atrás." E ela disse: "Pai meu, fizestes um voto ao Senhor, então faze de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon." E disse mais ao seu pai: "Conceda-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, desça aos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras." Consentiu ele. Vai. Deixou aí por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Bom, pessoal, o que dá para entender é que esse texto é muito confuso, porque ele não deixa claro o que aconteceu com a filha de Jefté. Primeiro, ele diz que fez o holocausto é uma oferta queimada, né? Mas então tem a outra parte que diz que ela foi chorar sua virgindade. Então, se ela ia morrer, por que chorar sua virgindade? Não faz tanto sentido. Então, esse texto ele é tão polêmico que bispos, teólogos discutem, cada um tem uma visão do que aconteceu com a filha de Jefté. Uns dizem que o pai sacrificou ela de fato, matando, como fazia com os animais que eles levavam para o sacrifício. E outros acham um absurdo, porque Deus jamais permitiria o sacrifício de humanos. E em outros textos bíblicos, ele já deixou bem claro, e lá em Levítico, lá onde ele fala das leis. Então não tem assim uma base clara que ele realmente matou a filha. E uma dessas provas também que talvez Jefté não tenha executado a filha, ele também é um dos heróis, né, que está na galeria da fé. Então não faz tanto sentido ele ter matado, no meu ver. Eu acho, no meu entendimento, que a filha dele permaneceu virgem por toda a eternidade. Que por ele não ter filho nenhum, então para ele também aquilo foi um castigo, porque ele não teve descendente, né? Não teve descendência dela. Então eu acho, no meu modo de ver, que ele a sacrificou dessa maneira. Não consigo ver ele matando a filha dele, tá? Até porque o texto não é claro diante disso. Mas o que me chama a atenção é outra coisa. Independente se ele matou ou se ela ficou consagrada a Deus para o resto da vida, perceba aí que o voto dele trouxe consequência, porque ele fez um voto no momento de desespero, no momento de emoção. E muitas das vezes, a gente, agindo no momento de emoção, a gente faz coisas que não gostaria de fazer. Então a gente faz tolices, como Jefté fez um voto de tolo, no caso. Porque o voto de Jefté foi considerado um voto de tolo. Porque ele não pensou, ele agiu na emoção. Quantas vezes nós agimos na emoção e quando nós vemos, nós fizemos coisas que não era para ter feito. Às vezes você, uma coisa mais simples, você vai fazer uma compra de qualquer coisa.
Então, primeiro os olhos te enchem ali, você é emocionado com aquilo porque você quer, você vai e compra aquele produto, aquela coisa que você quer tanto, e nem percebe que você talvez pagou um preço alto demais, ou que talvez teria oportunidades melhores. Então você sai dali e vai em outra loja e você vê aquele mesmo produto pela metade do preço. Então você fala, poxa vida, se eu não tivesse ficado tão emocionado e comprado lá, agora eu compraria esse e depois ainda compraria outra coisa. E muitas das vezes nós nos pegamos nesse sentido emocional da nossa vida que a gente não pensa, não para pensar. A gente fica afoito, fazendo o que vem pela frente. E não devemos agir assim. Então, eu acredito que essa é uma das lições que esse texto nos passa. Não agir pela emoção, agir pela razão. Se você acha que as coisas vão dar certo, se ela tiver que dar certo, ela vai dar. Não precisa ser fechado naquele momento, qualquer coisa. Não precisa. Porque se for para ser seu, se o negócio for para ser fechado, calma, pesquisa, olha, dá um tempo e espera que você vai fazer a coisa certinho, sem pressa, porque já diz, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, quer dizer, se você tiver paciência, se você tiver tempo para pensar, a gente vai fazer a coisa certa, sem desespero, né? Então eu acredito que esse texto de Jefté, ele traz muito essa parte da vida da gente, que nós tomamos decisões precipitadas. Uma das grandes lições que esse texto traz, perceba que quando a filha de Jefté, ela entende que ela seria o voto que o pai fez, de certa forma que foi ela que acabou saindo, né, ao encontro do pai, então ela fala para ele, já que você fez um voto desse, em outras palavras ela disse, já que você fez esse voto sem pensar, sem nada, mas então você fez o voto, então você cumpra. Faça de mim segundo o seu voto. Faz o que você tem que ser feito. Não pensou, mas fez, então tem que cumprir, porque não se pode prometer uma coisa para Deus e não cumprir, porque com Deus não se brinca. Então, naquele momento de desespero, ele prometeu uma coisa que não era dele, que era a vida de alguém. Porque ele disse, o primeiro que sair ao meu encontro, o primeiro que sair ao encontro, cachorro, bicho, não vai sair ao encontro de ninguém. Então, ele fez um voto no meio do desespero. Ele sabia, no meu entendimento, ele sabia que alguém ia sair dali. Talvez não fosse a filha, talvez ele estava pensando que seria talvez um servo, mas ele sabia que uma pessoa ia sair dali, porque bichos não vêm ao encontro da gente, cachorro não ia sair ao encontro dele, até porque cachorro não é considerado holocausto para Deus. Então, Jefté fez um voto de louco, por causa que ele estava tão afim de ganhar a guerra e sair vitorioso, ele não pensou em nada. Então a filha dele disse, já que você fez esse voto, então cumpra. Só deixa eu fazer algumas coisinhas antes, mas vamos cumprir o voto que você fez. Nem que seja para a sua tristeza eterna e para a minha, vamos cumprir. Então, o que nos traz esse texto? Antes de você fazer alguma coisa, pensa no que você vai fazer. Pensa no que você vai dar para Deus e vê se isso você pode fazer. E também não ofereça uma coisa que não é sua. Pensa bem, Jefté ofereceu a vida de uma outra pessoa, por que ele não ofereceu a dele? Por que ele não disse, se depois que eu sair daqui vitorioso, eu vou me oferecer em holocausto? Não, ele oferece a alguém, é muito fácil assim, né? Eu dar a vida de outra pessoa. Então, por que ele não se ofereceu em holocausto? Então pensa bem, antes de fazer alguma coisa, antes de prometer alguma coisa, para quem quer que seja, e principalmente para Deus, que não se brinca. Ana queria ter filho,
Então ela disse para Deus: o primeiro filho que eu tiver será teu. Então ela disse que entregaria o primeiro filho e foi Samuel. Mas ela não disse que sacrificaria. Tanto é que Samuel teve filhos, Samuel foi o grande profeta, Samuel teve a vida dele. Então, ela não sacrificou a vida dele, como fez Jefté com a filha dele, se ele matou, ou se ele condenou ela a vida toda a nunca mais, nunca ter, como disse que ela nunca foi possuída por varão, por aí, esse fato que eu acredito que ele não matou, porque a redundância, já que ela ia ser morta, por que dizer que ela nunca ia ser possuída por varão? Não foi possuída por varão. Se ela já foi morta, ela foi morta e pronto, acabou. Então, meu entendimento vai além. Já que ela não foi possuída por varão, então ela não morreu. No meu entendimento. Então, é isso que eu acredito que esse texto nos chama atenção. Não prometo que não é seu. E não prometo que você não pode cumprir. Faça somente, não faça voto de tolo. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui até o final. E a você também que assistiu só um pouquinho do vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de pedir para você comentar. Comenta aí, o que você acha? Jefté, ele matou a filha dele? Ou você acha que ele apenas condenou que ela permanecesse virgem? Eu acho, a minha opinião sincera, é que ele não a matou. Que eu acho que ela foi condenada ao celibato mesmo, para ela ficar virgem por toda a sua vida. Mas eu gostaria de saber o que você acha, a sua opinião, se você concorda ou não. Eu gostaria de interagir com você. Então, comenta aí. E comenta aí também se você quer que eu traga uma outra história, um outro texto bíblico, qual é o texto. Eu estou aqui para interagir com você. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Bye, bye!